falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre educação financeira e investimentos. Quando a gente fala da questão financeira, tem sempre dois olhares. Você já percebeu isso? Um mais negativo, mais pessimista, dependendo das pessoas com quem a gente convive, as notícias que a gente se coloca em contato, às vezes a gente fica um pouquinho para baixo, pensando ali que está tudo mesmo muito difícil. E tem um segundo olhar, que é o olhar mais otimista, do copo meio cheio. Aquele olhar que, apesar das dificuldades, a gente entende que é possível sim encontrar boas oportunidades, fazer as coisas acontecerem, independente da situação que a gente vive. E para falar sobre isso hoje, eu estou com um convidado muito especial, que é residente aqui de Pindamonhangaba, Marcos Florindo. Seja muito bem-vindo, Marcos. Olá, muito obrigado pelo convite, agradeço bastante aqui estar junto com vocês nesse momento. Que bom ter você aqui. Obrigado. E você tem essa visão, né, do copo meio cheio. Sempre. Conta isso aqui pra gente. Na realidade é uma necessidade de vida, ou vai para frente, tenho duas opções na vida. Para mim, no caso, é ou para frente ou para frente. Não tem jeito, a gente tem que acreditar. Não é um acreditar otimista do oba-oba, como você colocou, mas sim o acreditar com o pé no chão, querendo realmente realizar e buscar oportunidades, que é o que a gente tem que buscar no mercado e buscar no nosso network, né, hoje em dia, né? Quantos anos de formado? Nossa, 85, 32 para 32 anos, mais ou menos. Só que eu vim de uma outra faculdade. Eu estudava em Mogi das Cruzes, fazia engenharia elétrica, sempre gostava de mexer com equipamentos eletrônicos, comecei a fazer engenharia elétrica. No segundo ano eu falei, não é isso que eu quero para a minha vida, eu quero mudar. E aí foi numa carona para Taubaté, falando com um amigo, falando assim, cara, acho que vou fazer arquitetura. Uma arquitetura, faz logo engenharia, fica no mesmo segmento que você está. E foi aí que eu decidi fazer engenharia civil e acho que parte do meu sucesso, vamos dizer, pessoal, devo realmente a essa mudança de área, né? Que legal. E isso de mudar de área, quando a gente percebe, né, que não é aquele caminho e talvez fazer a mudança de forma célere também é importante para ter sucesso. Tem que ser muito rápido, a mudança sempre tem que ser muito rápida e você tem que mudar acreditando, né? Você não tem muita informação naquele momento. Imagina 30 e tantos anos atrás, não tinha internet, não tinha nada, você não sabia como é que o mercado se comportava e tomar uma decisão. Mas a gente sempre, graças a Deus, Deus iluminou bastante e a gente conseguia tomar as decisões de forma correta. Que bom, amém. E sempre essa iluminação, sempre esse sexto sentido, ouvir o coração faz parte, não? Exatamente. E aí você se formou em engenharia, mas a sua vida foi muito além da engenharia. Na realidade, me formei em engenharia, comecei de criança já empreendendo, né? Isso é uma escola que nossos pais nos proporcionaram, de muito trabalho, muita honestidade e sempre mirando o trabalho. E depois me formei em engenheiro e consegui entrar numa empresa e fiquei 24 anos nessa empresa. Comecei como estagiário nessa empresa, numa obra aqui em Pindamonhangaba, coincidentemente, antiga Alcan, que hoje é Novelis. E depois eu segui acompanhando a empresa e cheguei a quase um diretor comercial da empresa, enfim, cheguei a gerente de contratos, né, gerenciando contratos na empresa. Que legal, mas você me contava que antes de ser estagiário teve uma passagem anterior, né? Foi engraxate. Engraxate, daquele que coloca o pé ali na caixinha. Em Guarulhos, engraxando o sapato, de forma digna, com a minha caixinha. E meu pai era lojista na época e ele falou assim, se vira, eu fui engraxate quando era criança e você também pode ser engraxate e ganhar seu dinheirinho. Então eu e meu primo engraxavam um sapato em Guarulhos, isso em, 1974. Foi ontem, eu sou de 76, 74 foi ontem, né? Há quando o Corinthians foi campeão, inclusive. Faz tempo então, hein? E aí, Marcos, assim, muitas vezes essas lições, elas são para a vida toda. E que lições você trouxe dessa época que já tão jovem ganhava e tinha ali que administrar aquele dinheiro que você estava obtendo de forma dura, não? Na realidade, uma das maiores lições é realmente essa organização financeira, ou seja, você se organizar e você tem um objetivo. Você precisa ganhar para poder gastar, não gastar para depois pensar em ganhar. Então, você criar, a gente estava até conversando agora há pouco, né, de criar assim uma educação financeira
e de forma muito amadora naquela época, né, a gente já vinha evoluindo e foi a grande lição, deixada pelos pais, de você construir um futuro, né? Sim, e antigamente a gente não tinha esse tema educação financeira, investimentos, assim dessa forma, né? Falada aqui abertamente, de uma maneira simples. Era algo que a gente tinha que buscar identificar na família. Exatamente. E essa lição, você tem 3 filhos, né? Todos adultos, criados, crescidos, independentes, mas você trouxe esse tema para dentro da sua casa, ali na sua família? Ah, com certeza. Os filhos hoje, eles estão formados, todos formados. Conseguimos formar todo mundo dentro de casa, né? Inclusive a esposa também formada, pedagoga, uma filha arquiteta, outro filho administrador de empresas e um publicitário. E todos muito focados no seu trabalho, em construir um futuro, mas construir um futuro sólido, passo a passo, sem abreviar. Que os jovens hoje em dia, eles querem abreviar muito o tempo, né? Querem já ter o seu grande carro, já querem ter casa, barco. Não. Passo a passo. E às vezes as pessoas procuram uma fórmula mágica, né, Marcos? Qual é a fórmula mágica? Eu quero investir em ações, opções para ficar rico. Trabalho 2 horas, jogo videogame, mas não é por aí, né? A gente precisa trabalhar, fazer o dinheiro entrar, usar a força de trabalho para conseguir conquistar uma posição diferente e investir bem, cuidar bem desse dinheiro, não? Exatamente. Não existe, a fórmula mágica, até estava brincando hoje com alguns amigos, alguns grupos de investidores, que a gente tem grupos no WhatsApp, assim, hoje é um dia de sorte, eu tenho muita sorte. Minha sorte é acordar cedo, tomar banho e trabalhar. Trabalhar duro, não? Duro, porque é aquele negócio, você vê uma pessoa com sucesso, como aquele cara tem sorte, né? Como ele é sortudo, que coisa, onde que está tanta sorte, como é que ele tem tanta sorte? A sorte é isso. Eu entendo a sorte desde criancinha como acordar cedo, tomar banho, alguns até nem tomam banho de manhã, mas só no sábado. Só no sábado, mas e trabalhar duro, 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 duro. E aí sim, você consegue conquistar uma massa crítica e aí você vai buscar os seus investimentos, vai buscar outros investimentos. É isso aí. E quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Mais sorte a gente tem. Não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco. Estou esperando você. Vamos falar sobre dinheiro? Estamos de volta com o seu programa que trata de educação financeira e de investimentos de uma forma leve e descontraída. E se você está gostando, segue a gente lá no Instagram, @LucianeQuedo, no YouTube, Luciane Quedo, vamos falar sobre dinheiro. E hoje a gente está aqui falando sobre quanto mais a gente trabalha, mais a gente transpira, mais sorte a gente tem. E eu estou aqui com um convidado especial, Marcos, que vem na luta há bastante tempo, né, Marcos? E apesar de ser engenheiro de formação, ter trabalhado ali muito tempo como CLT, feito carreira numa empresa, você depois desse tempo todo pivotou, né? Essa palavra que a gente está ouvindo muito, né? Trocou de carreira e começou uma vida nova e hoje você diz que você tem uma empresa multimercados. Como é que é isso? Me conta. É verdade, eu fiquei 24 anos numa construtora, mas mesmo assim era muito inquieto nessa construtora. Eu era gerente de contratos, tocava grandes obras, até obras fora do país. Quem for a Buenos Aires vai ver uma obra minha, que é o Hotel Sheraton, na Praça dos Ingleses, ali na São Martin, com Libertador, e rodei muito, mas eu não ficava muito feliz só tocando obras. Eu queria outras oportunidades e buscava outros negócios como um agente comercial para a empresa e trazendo negócios para a empresa. E aí segui a minha vida durante 24 anos em CLT. Foi quando eu saí em 2008 e aí resolvi ficar 6 meses pescando, sabático, sem fazer nada. Mas aí um momento eu falei, eu preciso voltar novamente para o mercado. E aí foi quando eu repensei muitas coisas e acabei aceitando um convite numa construtora local aqui na cidade, chamada Pinese Vieira. Entrei como diretor na empresa e fiquei mais 6 anos
com uma oportunidade de trazer outras oportunidades também para dentro da empresa. E aí foi quando eu entendi que a minha vocação não era ser só engenheiro, minha vocação era ser multimercado. Que legal. E multimercado muitas vezes é um conector, né? É. Você conecta pessoas de áreas diferentes. E talvez, eu tenho uma máxima que quanto mais pessoas a gente fala, mais contatos a gente tem, mais oportunidades a gente identifica e mais negócios a gente fecha. Você acredita que isso seja verdade? Ah, é uma grande verdade. Você tem que ter um network bastante interessante. E eu, nesse tempo todo, eu criei um network bastante robusto em vários segmentos de mercado. E hoje, na minha empresa, que é uma empresa que está sediada aqui, que chama Origem, Engenharia e Participações, o foco é multimercado, ou seja, a gente faz engenharia? Claro que a gente faz engenharia. A gente faz construção? Não há dúvida que a gente faz construção. Mas a gente também estrutura operações imobiliárias. A gente também pode vender até biscoito, que é uma coisa que eu comentei contigo. Se alguém traz uma oportunidade e a gente olha essa oportunidade e ela é interessante, com certeza a gente vai buscar um ponto conector que é alguém que tem interesse em fechar um grande negócio. Então, é isso que a gente busca. São dois pontos aqui muito importantes. O primeiro é a questão do networking. Isso. A gente, às vezes, pensa que o networking é assim, eu vou ligar para o Marcos naquele dia que eu preciso de um favor, né? Estudei com ele lá no prezinho, nunca mais quis saber nada da vida dele. E aí um dia ligou, Marcos, olha só, estou precisando aqui de um favor. Mas networking não é isso, né? Como que você desenvolve esse networking? Tem algo por trás ali daquele cafezinho, né? De se manter conectado? Eu acho que o princípio básico é credibilidade de mercado. Primeiro você tem que conquistar uma credibilidade de mercado. Você precisa ter uma consistência como pessoa, como profissional no mercado. O mercado tem que te reconhecer. E eu, dentro de um segmento, eu tenho esse reconhecimento. Não é fácil, os negócios não são simples, mas... Que dicas você dá para a pessoa que quer ser reconhecida, que ela quer ser referência? Quais são as características importantes para essa pessoa? Muita dedicação e muito trabalho, não tem como. Você não consegue conquistar credibilidade simplesmente falar que você é bom. Você tem que buscar, você tem que mostrar, você tem que trabalhar. Honrar, né, o que você Honrar, compromisso, promete. sempre. As continhas em dia, isso é muito importante. Manter os seus credores felizes, que é pagando, porque você também é um credor. E você quer que te paguem o seu aluguel, a sua fatura, enfim. Então, esse ciclo virtuoso de honestidade e correção, isso cria um caráter positivo dentro do mercado. E alimentar essas relações verdadeiras, independente de precisar de alguma coisa, de não lembrar de ligar naquele dia que doeu o calo, também faz diferença, Faz diferença. A gente até atende alguns amigos que ligam uma vez para você, outra, e você até ajuda, porque faz parte da sua vida, né? De poder ajudar as pessoas. Mas se as ligações são muito constantes e só pedindo ajuda, você fala, amigo, vamos trazer negócio, vamos trabalhar junto. Vamos nos fortalecer, né? Assim que tem que ser. Então... Sim, e Marcos, a gente viu muitos negócios fecharem, uma visão meio de escassez, né? Puxa, fiquei desesperado, vou fechar tudo, não quero mais gastar, não quero mais tomar café, não quero mais consumir, vou fechar as unidades do meu negócio. E você fez o caminho inverso, está abrindo um novo negócio no meio de uma pandemia. Me conta de onde veio a inspiração e a coragem para esse momento. É interessante, né? Eu tenho alguns imóveis de aluguel na cidade e com essa pandemia eu perdi inquilinos que quebraram. E a gente ficou muito sensível a isso, até diminuindo aluguéis e tudo mais. Em um determinado momento, um inquilino saiu de um imóvel meu, reformei o imóvel todo e coloquei para alugar. E esse imóvel não aluga. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou ser o inquilino do meu imóvel, eu vou montar um negócio e vou mostrar que é possível fazer negócios, mesmo na pandemia. Porque a pandemia é como a bolsa ela despencou em março de 2020 e quem não acreditou e comprou, perdeu grandes oportunidades. Foi uma grande chance de ver riqueza trocando de mãos. Exatamente. E aí, assim, quando a gente pensa, mas é porque o Marcos tinha um imóvel lá parado, mas quando você usa um imóvel seu, você está abrindo mão ali do retorno financeiro. Com certeza. Você tem um custo econômico ali atrelado, que então você está investindo sim, porque aquilo poderia gerar recurso. Então você identificou realmente uma oportunidade ali otimista de que a coisa vai acontecer. Com certeza. E o segmento, quando a gente fala multimercado, é muito amplo, né? Então, hoje o escritório está montado, estamos começando a conversar com parceiros e tudo mais, e a gente acredita no mercado. O mercado ele é cíclico.
E é nas baixas que você tem que buscar as oportunidades, é o copo meio cheio. Sim, e aí você comentou de vender até biscoito. E às vezes, gente, a gente senta numa posição ali, que é aquele sofá de veludo, gostoso, confortável. Ah, eu sou formado, eu sou engenheiro, eu não vou vender biscoito, eu aprendi a fazer grandes obras, mas é aí que pode morar o perigo. E é aí também que pode estar a grande oportunidade de fazer as coisas acontecerem nos momentos difíceis. Não saia daí que a gente volta já com dicas aqui muito especiais de como sair do sofá de veludo confortável nos momentos críticos. Até já! Vamos falar sobre dinheiro? Estamos de volta e trazendo aqui um assunto polêmico, né? Sabe aquela situação confortável, aquele sofá de veludo? Eu fui formado, a minha posição é outra, eu não vou fazer tarefa simples, eu não vou buscar alternativas, porque eu tô aqui confortável. E você, né, Marcos, mais de 3 décadas de formado, passou por diversas crises aí ao longo desse tempo todo. E foi se reinventando, não? Sempre, acho que a grande motivação é se reinventar. E aí não fica mais confortável quando você se... Tem gente que fica confortável no sofazão. Eu fico confortável me reinventando todo dia. Então, isso me motiva bastante. E ter esse olhar para outras oportunidades que vão além do óbvio, que vão além daquilo que você faz, pode ser decisivo nos momentos de crise. Ah, com certeza. Você tem que ter um olhar muito crítico e um olhar que sempre olhando além do monte, além das montanhas. Você tem que buscar esse olhar. Não é fácil. Eu muitas vezes não consigo. Não é que, eu consigo sempre. Não, é difícil, é trabalhoso, é duro e sua muito, é muito suor. E a gente também acha que às vezes assim é só sucesso, né? Não, eu tenho que fazer, eu tenho que dar certo, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ter o êxito. Mas o fracasso, ele faz parte dessa construção. Errar algumas vezes, aprender com os erros, os próprios e os dos outros, nos ajudam a nos fortalecer, não? E olha, a gente erra muito. Mas os erros, é interessante, os erros nos constroem, nos reconstroem, né? Os erros nos ajudam e nos fortalecem, até para a gente mudar o rumo. Um erro é muito bom às vezes, você errar e falar assim, não, eu estava no caminho errado, deixa eu mudar o meu caminho. Replaneja, avalia. Novamente, vamos seguir em frente. Eu acho que é assim que tem que ser e é assim que a gente tem trabalhado a nossa vida. Sim, e quando você replaneja, você tem esse olhar para a questão financeira, né? De ter ali um business plan, de avaliar o quanto aquele negócio ou a oportunidade vai te gerar de custos e gastos, investimentos, e o quanto ela pode trazer de receita? Ah, com certeza. Como sou engenheiro, eu tenho mania de planilhas, tudo planilhado. Por exemplo, Bolsa de Valores, eu tenho desde a minha primeira aplicação, quanto eu ganhei, trazendo valor presente, valor financeiro e econômico, quanto hoje é meu resultado. Então, eu me planejo muito, eu gosto de controlar os meus custos, saber exatamente o que eu estou gastando e em que linha que eu estou caminhando. Sim, e aí é um ponto importante, porque se a gente confia na contabilidade mental, não tem como dar certo. Não? A gente mal lembra o que comeu no almoço, o que comeu no lanche da tarde, quanto mais aquilo que você planejou. Às vezes a gente se engana com a contabilidade mental. Né? É verdade. Eu não sou, obviamente, um bitolado, um contador que você chega e planilha cada detalhe. Porque eu tinha uma colega engenheira que planilhava, comprei bala de hortelã. Ela punha na planilhinha bala de hortelã. Eu não chego nesse ponto. Mas eu acho que os grandes números, dentro da nossa realidade, os nossos grandes números, a gente tem que contabilizar para você se nortear. Sim, assim como na saúde, a gente precisa saber, né, qual que é a sua pressão arterial, como que está a sua glicemia, né? E também é importante você saber ali os seus grandes números. E quando a gente fala com o empresário, gente, eu fiquei do lado de lá, na mesa de um banco durante muito tempo. A pior coisa é um empresário que não sabe os seus números,
não sabe dizer quanto faturou, qual que é a perspectiva para o próximo orçamento. Ele simplesmente demonstra muitas vezes que não tem domínio daquela situação. O pior ainda é você não saber o seu ponto de equilíbrio. Exatamente. Você tem que saber o seu ponto de equilíbrio, o seu breakpoint ali, você tem que saber onde é a tua linha de corte. Eu preciso aqui, é o que eu preciso para pagar a porta aberta do meu comércio. A partir daqui eu vou começar a ganhar dinheiro. Então é importante saber isso. E quando a gente sabe isso, também é um motivador, né? Eu sei que eu preciso trabalhar no mínimo ganhando aquilo ali, né? Se eu não chegar naquele ponto, nada funciona. É uma visão diferente de falar assim, eu vou cortar, porque muitas vezes você corta a geração de receita. É verdade, às vezes você corta e não deveria cortar, você deveria investir. Muitas empresas, por exemplo, cortam na área comercial quando deveriam investir na área comercial. Exatamente. Então, algumas estratégias que eu particularmente não consigo entender e, bom, não é minha linha de atuação. E aí é um ponto importante, né? Naquele momento crítico, quando nada resta, quando as esperanças estão ali, né, desanimados, às vezes por uma questão real, que a pandemia é uma questão real, mas cortar forças de vendas, cortar investimentos em marketing, cortar o cafezinho que a gente toma ali para fazer networking não é uma boa estratégia. Eu acho que não é uma boa estratégia, tem outros pontos que podem cortar. Eu acho que mordomias, por exemplo, podem ser cortadas, entendeu? Essas trocas, não saber que aquilo ali é uma mordomia, é o que a gente chama de gastos não essenciais. Exatamente. E que assim, se está tudo bem, eu consumo, se não está tudo bem, eu corto ali e mantenho o que é importante, o que é essencial. Sempre. E investir em si mesmo, por exemplo, investir na sua carreira. Apesar de eu ser engenheiro civil, num dado momento falei, não, eu quero também ser corretor de imóveis. Fui, batalhei, tirei meu Cresce, coloquei a minha empresa com Cresce, exatamente para poder, quando atuar nessa área, nesse mercado imobiliário, não ter nenhum tipo de problema com alguém ou outra empresa que fala, ah, não, peraí, ele não tem, deixa eu lá mandar uma fiscalização. Então, andar certinho na linha, se planejar e se preparar. E aí o investimento em si mesmo é importante, não? Você também fez um MBA, tirou o Cresce, e muitas vezes quando a gente investe em si mesmo, a gente também tá aumentando ali as possibilidades de geração de receita. Sempre, fiz um MBA na FGV de gestão de projetos e sempre um crescimento, sempre um aprendizado. E não só isso, você fala assim, mas que mais curso você fez? Eu fiz um curso de gastronomia no Senac. Que legal! Porque eu gosto muito de cozinhar. Então, até nisso eu quis me especializar para poder brindar os amigos com uma boa comida. E a família também. E muitos bons momentos não tem a ver necessariamente com um prato mais caro, vou comprar lagosta. Não, é uma comida bem feita, aproveitando produtos da estação, utilizando ali substitutos, mas colocando amor, carinho, faz muita diferença, não? Ah, com certeza. Você tem que se dedicar. Essa é a grande verdade. Você tem que ter dedicação total ao que você faz e acreditar. E a qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você faça, a dedicação tem que estar presente. Tem. A bolsa, por exemplo, eu tenho uma dedicação grande com bolsa de valores. É sério aquilo, eu ponho meus recursos ali. Sim. Então eu preciso ter certeza que aquilo vai voltar, né? E essa construção, né? A quatro mãos, não estou delegando, delargando, eu estou acompanhando. Sempre. E isso faz diferença. Sempre. Fui fazer até um curso na B3. Que legal. De gráfico. E aí tem uma coisa legal, né? Sabia que a B3 tem cursos gratuitos lá no B3 Online, hoje muito acessíveis, que a gente faz de casa. É só uma dedicação de tempo, né? Era muito legal esses cursos presenciais, eu adorava fazer os cursos presenciais lá na B3, né? Viver ali o centro de São Paulo, que é outra dinâmica, mas na impossibilidade a gente consegue, né, Marcos, fazer o que dá com o que a gente tem agora. Com certeza. Eu Cresce, por exemplo, eu fiz tudo online. E aprendi muito e consegui tirar uma boa nota nos exames. Então, eu acho que dedicação é a palavra, tem que se dedicar. Que legal. Muito bom ter você aqui com a gente. Como que a pessoa que está aqui em casa, se quiser conhecer um pouquinho mais de você, deixa aqui pra gente seu LinkedIn. Eu até passei aqui, eu gostaria que fosse... Vamos colocar aqui no GC. Aqui, o meu LinkedIn, quem quiser ter acesso, o meu LinkedIn, enfim, conversar conosco, a gente está à disposição para poder estar conversando sempre. Que legal. Muito obrigada por ter aceito o convite, obrigada pela conversa, obrigada a você que esteve aqui com a gente. Mande sua dica, sua sugestão, sua pergunta lá por meio das nossas redes sociais e eu te espero na semana que vem, sempre com programa novo, às segundas-feiras, às 20h30, logo depois do jornal. Até breve!